Poucos dias antes da posse de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente do Brasil pela terceira vez, a rampa do Palácio do Planalto foi lavada, mas não de uma forma comum, com apenas água e sabão. Utilizou-se também um inusitado ingrediente, o sal grosso, elemento conhecido por muitas culturas como sendo responsável por afastar energias negativas e mal-olhado. Embora uma nota oficial tenha negado que a limpeza tenha sido feita com a utilização de tal elemento místico, o fato é que circulou pelas redes um vídeo do ocorrido, em que parece haver sim sal grosso no chão, além de a própria pessoa que gravou o vídeo afirmar sua utilização. A bem da verdade, nomes fortes da política petista fizeram coro a essa afirmação, comemorando o uso do sal grosso para afastar as energias negativas do governo Bolsonaro. Para além de representar, por óbvio, um quê de obscurantismo por parte do novo governo federal, essa atitude representa também, o que é ainda mais assustador, um total divórcio com as políticas do governo Bolsonaro, dentre elas práticas econômicas vencedoras que permitiram aos brasileiros respirar, ainda que brevemente, os ares do livre mercado. E se você gosta do conteúdo que eu produzo aqui no YouTube, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. E se você quiser me ajudar ainda mais, você pode assinar o nível Super Apoio, como esses apoiadores que estão aparecendo aí na tela, a quem eu dedico o meu profundo agradecimento. Já foi jogado um sal grosso aqui, ó. A tirar a nhaca desse pedófilo terrorista. Como conservador e defensor da cultura ocidental cristã, eu não poderia deixar de lamentar o caráter pagão envolvido nesse tipo de atitude. Se algum deputado quisesse, por exemplo, puxar um Pai Nosso em algum evento político oficial, ele seria duramente criticado por misturar religião e Estado. Orações, leituras bíblicas, consagrações, tudo isso é tido como algo reprovável por parte da esquerda política, que afirma ser defensora da separação entre o Estado e assuntos religiosos. A não ser, é claro, que estejamos falando de qualquer outra religião fora do cristianismo. Aí a coisa muda de figura. E lembre-se de que é esse mesmo pessoal que comemora um banho de sal grosso num prédio do governo que esbravejou ciência por meses a fio durante a pandemia. É esse pessoal que chamava de obscurantista quem se colocava contra as medidas autoritárias de repressão estatal disfarçadas de medidas sanitárias, que louva práticas religiosas pueris, verdadeiras crendices, demonstrando que essa gente é qualquer coisa menos coerente. Para essa turminha aí, a ciência só tem lugar quando convém a ideologia. Fora disso, o que impera é o total paganismo. E se você acha que eu estou exagerando nesta minha análise, assista a esse vídeo que está aparecendo aí na tela, em que eu abordo esse tema de uma forma mais detalhada. Desde rituais de magia negra, passando pela contratação de entidades mediúnicas para manipular aspectos meteorológicos, chegando mesmo a senadores da República que mudaram o próprio nome por recomendação de numerólogos, encontramos de tudo na política brasileira, especialmente em se tratando de gente da esquerda e de membros do Deep State muito conhecidos por todos nós, como os senhores Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República, e Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, muito amigos do criminoso e charlatão João de Deus. Perceba, porém, o que esse gesto representa, lembrando que ainda que ele não tenha sido efetivamente feito, ele foi celebrado por nomes importantes da base política do novo governo como se fosse uma realidade. O simbolismo de se lavar a rampa do Palácio do Planalto com sal grosso representa o total divórcio entre as políticas do novo governo e as políticas do governo Bolsonaro. Isso significa uma mudança completa nos rumos da economia do país, com um abandono total das políticas de redução da máquina pública que foram adotadas no governo anterior, ainda que de forma tímida, é preciso frisar. Esqueça privatizações de empresas estatais e de ativos públicos. O que veremos é justamente o contrário, a criação de novas estatais e, Deus nos livre, até mesmo a reestatização de empresas que foram privatizadas no governo Bolsonaro. Esqueça o corte de impostos. O governo Lula lutará com todas as forças para abocanhar uma parcela cada vez maior da renda do setor produtivo da sociedade, justamente para garantir seus tresloucados programas estatais de fomento à economia. Esqueça a redução de intervenções estatais na economia privada. Veremos cada vez mais regulamentações que
servirão apenas para travar a atividade produtiva no país, reduzindo, se é que isso é possível, a produtividade brasileira. O pouco de melhoria econômica que foi observado em 4 anos de muita luta, negociação, esforços e oposição por parte do próprio setor estatal e da grande mídia, naturalmente, nós veremos ser abandonado em poucos meses, agora que o Molusco é o chefe do poder executivo. Cercado dos maiores apedeutas econômicos deste país e de um sem número de pilantras, é importante frisar, não dá para esperar nada do governo Lula, além de um total abandono do pouco de ortodoxia econômica que ainda resta neste país. Junto com o sal grosso misturado à água descendo pelo ralo, também veremos ir para o buraco a última chance que tínhamos de ver o Brasil se tornar um país desenvolvido. Assim sendo, o que devemos esperar no longo prazo em matéria de economia? Em minha modesta opinião, teremos algo entre piora econômica, o melhor dos cenários, e completo desastre. Não é questão de ser negativo ou pessimista, é apenas uma fria análise dos dados. Queira Deus que eu esteja errado, como já estive em inúmeras outras vezes. O fato, porém, é que as evidências nos apontam todas em uma mesma direção. Lula repetirá os erros do passado, mas com um ímpeto ainda maior. Você sabe, o cara já tá velho, doente, mais pra lá do que pra cá. E se ele quer mesmo destruir o país, ele vai fazer isso o mais rápido que puder. Construir uma economia sólida e funcional demanda tempo. Na verdade, estamos falando de gerações inteiras, crescidas na consciência de que o Estado, longe de produzir o que quer que seja, apenas é capaz de destruir a economia. Trata-se de uma mentalidade, uma cultura, que precisa ser desenvolvida com o tempo, sendo cristalizada aos poucos na mente e no comportamento das pessoas. Arruinar a economia de um país, por outro lado, é algo rápido e simples de se fazer. Adote as políticas econômicas mais equivocadas que estiverem disponíveis e seu país terá falido até o fim do seu mandato. E ao que tudo indica, é isso que o Lula fará. Antes mesmo de assumir o mandato, ele já havia deixado claro suas intenções de revogar o teto de gastos, a reforma trabalhista e também a previdenciária, além de rever contratos de concessão, recriar trocentos ministérios e secretarias e trabalhar arduamente para inchar o Estado brasileiro, daquele jeito que só o PT e sua trupe sabem fazer. E embora ele possa encontrar alguma dificuldade para colocar seu maléfico plano em ação, o fato é que a retomada dessa cultura estatista de controle da economia já causa um grande mal para o país. Se por um lado os investidores ficam receosos de trazer sua grana para o Brasil porque não confiam no futuro do país e não sabem aonde as coisas vão parar, por outro lado o povo brasileiro volta a cair no erro do estatismo, acreditando naquela besteira de que o Estado pode tirar o povo da miséria e criar um país rico se o presidente da República rabiscar os papéis de forma aleatória. Não se trata apenas de investimentos saindo do país e indo parar em outras terras, trata-se da substituição de uma boa cultura, a da ortodoxia econômica, pela cultura do sal grosso. Funcionários lavavam a rampa do Palácio do Planalto, supostamente com sal grosso, em plena luz do dia, num gesto simbólico que representa a separação entre a economia do governo Bolsonaro e o terror da economia do governo Lula. Longe da luz do sol, porém, os primeiros descalabros econômicos já estavam sendo cometidos pelo governo do Molusco. Aonde iremos parar com essa loucura econômica da equipe de Lula, que tem na pessoa de Fernando Haddad o ministro poste da Fazenda? Bem, só o tempo nos dirá, certamente pouco tempo, mas o céu é o limite nesses casos. Ou melhor, o inferno, que é o lugar mais adequado para pessoas que, além de vilipendiar o cristianismo para adotar em seu lugar crenças pagãs, também vilipendiam a sã economia liberal para colocar em seu lugar todas as loucuras keynesianas de uma fracassada política de intervenção desenvolvimentista. Tempos obscuros se colocam à nossa frente em matéria econômica. Tudo aquilo que Lula e Fernando Haddad prepararam para a economia deste país é a receita do fracasso de tempos passados, a receita daquele bolo que desandou, o mapa do tesouro que acabou nos levando para uma emboscada. Repetir a fórmula que deu errado no passado não poderá nos fazer enriquecer e prosperar, e o menor sinal de que essa é a real intenção de Lula em seu atual mandato é a forma como gente sua comemorou a limpeza da rampa do Palácio do Planalto com sal grosso, se é que isso aconteceu de verdade. Entre paganismo e tendências econômicas heterodoxas, o nosso país está fadado, ao que tudo indica, a sofrer pesadamente nos próximos 4 anos.